Bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos dar início, então, a essa jornada de celebração do nosso querido Vanderlei Guilherme dos Santos. Quis o destino que estivesse eu na direção do IESP para estar aqui nessa mesa hoje para fazer essa apresentação. Estou nervoso aqui, então vocês me perdoem. Porque hoje nós estamos em festa. Hoje estamos em festa. A celebração dos 80 anos do Vanderlei Guilherme dos Santos, completados no dia 13 passado, eu vou ler, porque senão eu não vou segurar. Hã? Não. Sim. Voltando, então. A celebração dos 80 anos do Vanderlei, completados no dia 13 passado, e de sua trajetória nas ciências sociais brasileiras, é também a celebração desta instituição. Ao celebrar a trajetória desse extraordinário intelectual, nós celebramos também a nossa herança. O legado do Vanderlei é o nosso presente. Essa verdade incontestável exige, obviamente, adendos. O Vanderlei é, evidentemente, ele mesmo, indivíduo e autor de algumas das mais brilhantes interpretações sobre o Brasil moderno, inspirador de gerações de cientistas sociais Brasil afora. Mas ele é também a figuração, ou melhor, a encarnação de um projeto que embalou muitos dos intelectuais de sua geração, vários deles presentes na fundação e consolidação do antigo UPERJ, desta instituição, alguns deles presentes nessa sala. Um projeto, sem dúvida, ousado, o de produzir uma ciência social e uma teoria social e política genuinamente brasileiras. Em diálogo, sem dúvida, por inescapável, com a teoria social e política produzida a Lures, mas um diálogo crítico e insubmisso. Vou ler daqui a pouco um trechinho que vocês vão, para quem ainda não leu ou eventualmente não conhece essa verve do Vanderlei, vou ler um trechinho daqui a pouco. O Vanderlei não vai ficar bravo comigo, mas eu vou trazer um paulista para essa história. O Florestan Fernandes dizia, de forma nada weberiana, diga-se de passagem, que na América Latina só vê algo sociologicamente quem quer algo socialmente. É o desejo de intervir na realidade, influenciar na definição dos horizontes culturais mais gerais que orienta a formulação de problemas relevantes de pesquisa. Essa obra que vocês estão vendo aqui, falta coisa, eu não consegui juntar tudo, faltam algumas coisas fundamentais, kantianas brasileiras, por exemplo, muita coisa, faltam umas. Essa obra que vocês estão vendo aqui investigou a fundo os dilemas da construção social e política do Brasil. Fez isso de maneira engajada e apaixonada, mas, ao mesmo tempo, rigorosa no método, na lapidação conceitual, na tessitura da escrita e, sobretudo, na coerência do edifício teórico resultante, sempre engajado no projeto de construir uma teoria política geral, que desse conta não apenas do Brasil e seu lugar no mundo, mas do próprio mundo visto a partir do Brasil como dotado de regularidades de caráter geral. Vou ler um trechinho de Razões da Desordem, do prefácio que o Vanderlei escreveu lá nos anos 80. A contundência do argumento. O brasilianismo convencional praticado por norte-americanos, europeus e brasileiros padece de idiofrenia terminal. Contrariando boa e antiquíssima norma de investigação científica, estes brasilianistas supõem que existam teorias válidas para os países ricos e outras que se aplicariam aos países em desenvolvimento e às nações pobres, atrasadas, estagnadas. Assim, busca-se uma teoria que explique o fenômeno da corrupção entre WASPs, anglo-saxões, brancos e protestantes, obviamente distinta daquela que serve para reiterar a suposta tendência de pobres e mestiços à imoralidade pública. Já se a matéria é corporativismo, o susto causado pela descoberta de uma incidência nos dolicocéfalos países nórdicos foi rapidamente debelado pela prestidigitação intelectual que distingue conceitualmente um certo corporativismo societal, próprio da Escandinávia e da Europa Ocidental, de um certo corporativismo de Estado, característico da Europa ibérica e meridional e, é claro, da América Latina. Isto sem falar
da brotoeja teórica, que é o conceito inventado pelos brasilianistas para classificar o fenômeno, sobretudo quando em solo norte-americano, mesocorporativismo. Uma boa teoria, diz Vanderlei, se é uma teoria do desenvolvimento, por exemplo, deve ser compreensível o suficiente para esclarecer o desenvolvimento tanto quanto o não desenvolvimento. E isto pela mesma razão porque não existe uma lei da gravidade para corpos redondos e outro para corpos retangulares. Esta obviedade, entretanto, é ignorada pelas teorias etnocentricamente idiofrênicas. O Vanderlei leu a fundo os intérpretes do Brasil. Desencavou autores esquecidos e também escritos esquecidos de autores improváveis, como é o caso do José de Alencar, os seus estudos políticos. Colocou-se desde sempre como herdeiro dos pensadores que, como dizia o velho Oliveira Viana, tinham o Brasil à vista. Vanderlei sempre teve o Brasil à vista, mesmo em seus trabalhos mais teóricos, como o seminal Democracia 3D, ou filosóficos, como o extraordinário discurso sobre o objeto. Brasil à vista. Vanderlei é um apaixonado pelo Brasil. Mas isso tudo vai ser esmiuçado ao longo desse dia, né? Então eu não quero roubar a cena dos nossos convidados que vão ocupar essa mesa daqui a pouco. Mas antes de dar a eles a palavra, eu gostaria de lembrar que o Vanderlei, além de ser o autor dessa obra extraordinária, é um construtor de instituições. Talvez nem todos saibam disso, mas a Ampox foi fundada nesta casa. E algumas reuniões anuais foram realizadas nesta mesma sala, né? Não havia grupos de trabalho espalhados pelos salões do Hotel Glória, então. As reuniões eram feitas de um dia inteiro, às vezes dois, nesta sala. Se sucediam. Não por acaso, essa sala se chama Olavo Brasil de Lima Júnior. Olavo foi o primeiro secretário executivo da Ampox, por 2 gestões consecutivas, entre 1977 e 1980, ambas sob a presidência de Francisco Verfort. O Vanderlei presidiu a Ampox no biênio 83 e 84, sempre desta casa. E esta casa foi a sede do IUPERJ, instituição de que o Vanderlei foi um dos fundadores e na qual formou gerações de intelectuais e escreveu parte substancial de sua obra, que hoje eu estou reivindicando o legado para essa instituição. Reivindicamos a herança do antigo IUPERJ por várias razões. Por termos entre nós Maria Regina Soares de Lima, Renato Bosque, César Guimarães, Nelson do Vale Silva, Luiz Antônio Machado da Silva, Glaucio Soares, Angelina Figueiredo, o saudoso Marcos Figueiredo. Por continuar editando a revista Dados. E reivindicamos essa herança também porque Vanderlei a reconhece. E isso é, porque ele se reconhece no que estamos fazendo aqui hoje, ou seja, celebrar a sua obra, celebrar o nosso legado, que está imaterializado no mundo das ideias, mas também materializada na biblioteca do IESP, que é oficialmente para as futuras gerações, Biblioteca Vanderlei Guilherme dos Santos. Eu queria encerrar lendo um pequeno trecho de uma pequena e engenhosa obra do nosso homenageado. Eu estou lendo porque, prólogo ao discurso sobre o objeto. Imagino que surpreenda alguns leitores, escandalize até, o tom destemperado desse livro. Admito que seus propósitos provoquem desconfiança, hesitação no julgamento, cautela em concordar ou discordar. Não vou antecipar aqui o argumento que se encontrará desdobrado em 8 breves capítulos. Quisera que fossem apenas 5 ou menos, se conseguisse submeter-me à concisão tão louvável. Mas estimo que poucas tenham sido as frases em excesso, como escassíssimas são as referências explícitas a autores consagrados ou mal afamados. Tenho uma sólida razão para a economia de remissões. Conhecer Platão não significa conhecer nada a respeito do mundo humano, além daquilo que constitui o pensamento de Platão. Substitua-se Platão por Santo Agostinho, Maine, de Biran, Marx ou Wittgenstein. E nenhuma alteração se verifica na valência da proposição. Conhecer a doutrina de X não significa saber alguma coisa do mundo além da doutrina de X, que está neste mundo. Tenho compromisso existencial com o mundo e interesse estético em ideias. Penso haver descoberto algo, simples e ao mesmo tempo devastador. Descobri, ou assim acredito, a razão da ignorância, sua natureza e sua função epistemológica em assuntos humanos. Este é o meu ponto arquimediano. É a partir dele que discurso sobre tudo que me pareça relevante na elucidação do processo material e simbólico pelo qual os seres humanos fabricam o mundo e o conhecem. É claro, também tenho um objetivo malévolo,
o de destruir toda e qualquer pretensão de que seja possível conhecer o mundo social, assim como se decora que 2 e 2, ceteris paribus, são 4. Contra a arrogância dogmática, oponho a simpatia cética. Contra o saber enclausurante, a subversão libertária da ignorância. Não faço apologia da ignorância, ainda menos do irracionalismo, trejeitos pedantes que não se harmonizam com a compostura e dramaticidade da ressurreição perpétua da espécie humana. Não faço o elogio da ignorância, reconheço-a e investigo suas consequências. Assombrosamente, o mundo gerado na ignorância é superior em facetas, atrativos, inventos e virtualidades ao mundo cataléptico capturado pelas teorias dogmáticas que se sucederam época a época. Se o leitor não se deixar persuadir por meus argumentos sobre o mundo, tal como vejo, estou quase certo de que, mesmo assim, não voltará a vê-lo como via antes. Eis meu desafio. Senhores, senhoras, meus parabéns, Vanderlei.
Christian. Foi difícil, viu, Vanderlei? Isso aí deve ficar indo lá, pessoal. Para intimidar as pessoas. Bom dia. Bom, a mim foi me dada a honra de abrir a primeira sessão, o primeiro painel, que se chama Teoria Política e Pensamento Político na obra de Vanderlei Guilherme. Eu queria convidar para compor a mesa Cícero Araújo, professor titular de Teoria Política da USP, e Christian Lynch, professor de Teoria Política e Pensamento Político brasileiro aqui do IESP. Está um pouco alto aqui, acho que está dando microfone por causa disso, não é? Bom, uma breve introdução. Quer dizer, o Vanderlei tem uma obra, a sua obra toca também esses dois assuntos tão fundamentais para a reflexão da nossa disciplina. E a gente tem aqui, de um lado, o Cícero, que, além de ser professor da USP, ele tem mestrado em filosofia pela Unicamp. Graduação foi em física, mas não sei se ele gosta de se referir a isso. Mestrado em filosofia na Unicamp, no segundo mestrado, melhor mestrado de filosofia da Unicamp, né? Que é lógica e epistemologia. Doutorado em filosofia na USP já, não, Cícero? Com o título da tese A Teoria Humeana das Virtudes e o Contexto Justnaturalista, e uma livre docência chamada Quod Omnis Tangit, Fundações da República e do Estado. O Cícero é um dos autores de teoria política mais publicados no Brasil. A gente eu e a Sam escrevemos um texto agora para um livro que vai sair na BCP, fazendo uma revisão da teoria política no Brasil, nas últimas décadas, e o Cícero é um dos autores que mais publicado, principalmente na questão de pensamento político clássico e teoria republicana. E ele publicou recentemente um livro chamado A Força da República, da Constituição Mista ao Estado, pela Martins Fontes. Do outro lado, a gente tem o Christian Lynch, que é nosso ex-aluno de doutorado, nosso professor agora, que fez mestrado, na verdade, ele é graduado em Direito e também fez mestrado em Direito, né? Você também quer esconder a graduação em Direito. Mestrado em Direito na PUC, chamado Moderação e Divisão dos Poderes no Liberalismo Clássico. E depois um doutorado aqui no IESP, sobre a orientação do Marcelo Jasmin, chamado Momento Monarquiano, Poder Moderador e Pensamento Político Imperial. O Christian publicou mais recentemente dois livros, um chamado Monarquia sem Despotismo e Liberdade sem Anarquia, Pensamento Político do Marquês de Caravelas, e Da Monarquia à Oligarquia, História Institucional e Pensamento Político Brasileiro. Eu acho, um prazer para mim estar aqui mediando essa mesa, e eu acho muito oportuno ela ter sido organizada dessa maneira, a conferência, porque me parece que a teoria política é realmente não só a reflexão originária dentro da ciência política, mas a mais fundamental, uma que a gente sempre volta, né, quando a gente está fazendo reflexão, trabalhando com ciência política, né, e é uma que o Vanderlei sempre cultivou nas suas reflexões. Tá? Então, sem mais para o momento, eu gostaria de passar a palavra primeiro, na ordem do programa, quem está primeiro? E agradecer ao Cícero por ter vindo aqui de São Paulo aqui participar, nos dar a honra da sua participação, e passar a palavra a ele, por favor. Bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer muito o convite para fazer parte dessa atividade, dessa homenagem, dessa festa ao Vanderlei Guilherme dos Santos. É uma honra estar aqui. É um prazer também estar aqui com o João Férez, meu antigo colega de graduação na Unicamp. João Férez e os demais colegas do IESP. Inicialmente, a minha ideia era fazer uma síntese do texto que eu escrevi para essa coletânea
em homenagem ao Vanderlei, que foi publicado pela editora da UFMG. Mas ao tentar fazer isso, eu comecei a escrever um texto novo, né? É como se a primeira atividade de interpretação da obra, não da obra, mas de um aspecto, de um pedaço da obra do Vanderlei, que evidentemente é muito vasta, e eu seria, aliás, incapaz de fazer as conexões que seriam interessantes ser feitas com esse aspecto que eu explorei com o restante da obra, né? Mas então eu fiz uma interpretação de uma parte da elaboração teórica do Vanderlei, e depois, quando eu tentei fazer a síntese, eu comecei a perceber que eu estava interpretando o texto em que eu interpretava essa parte do trabalho intelectual do Vanderlei. Então, desisti de fazer isso para salientar aqui na minha exposição duas questões que surgem na reflexão do Vanderlei, que eu tentei trabalhar nesse texto, nessa coletânea da UFMG, né? E então eu vou me limitar a trabalhar em cima dessas duas questões, que estão bastante ligadas, e ver se no decorrer do próprio seminário a gente possa encontrar ligações com outras dimensões do pensamento dele, seja em relação à leitura da tradição do pensamento político brasileiro, seja da sua elaboração em torno da experiência política brasileira e da democracia, né? Bom, então eu vou pegar esses dois aspectos e tentar pôr algumas questões. Revisando o conceito clássico de Estado-natureza, em Paradoxos do Liberalismo, Vanderlei Guilherme dos Santos diz o seguinte, eu vou citar: a hipótese do estado natural em que os homens são igualmente livres e o princípio de que as mesmas causas correspondem aos mesmos efeitos e, portanto, de que a ação do Estado é uniformizante, compressora da liberdade, constituem o alfa e o ômega da doutrina liberal ortodoxa. É no interior desses parâmetros que adquiriram relevância os direitos de expressão de pensamento e de organização política, entre outros, como garantia do respeito ao princípio da equivalência moral dos indivíduos. Por equivalência moral, o autor entende aqui o direito igual de cada um realizar o mais livremente possível sua potencialidade humana, o que significa realizar a potencialidade de ser diferente dos demais seres humanos, no limite único. É interessante que aqui é um resgate que o Vanderlei faz de uma leitura do Guilherme Humboldt, especialmente, que para mim é interessante porque daqui a pouco essa palavra vai aparecer de novo. Eu qualificaria o Humboldt como um liberal bastante peculiar, né? Eu chamaria de um liberal romântico, né? Por mais esquisita que possa ser essa expressão, porque geralmente a gente projeta o liberalismo clássico, as raízes do liberalismo clássico no iluminismo racionalista, digamos assim. Ou, se vocês quiserem, na porção racionalista da época do iluminismo, dado que o iluminismo é uma experiência, um movimento intelectual e muito variado, né? Tem desde um Voltaire, um Condorcet, até um Hume, né? Ou Rousseau, que são bastante diferentes entre si, mas, de fato, nós podemos localizar no iluminismo uma vertente muito forte, talvez predominante,
ou que pelo menos se tornou hegemônica, que é o racionalismo, né? O interessante no Humboldt é que ele é um intelectual do século XIX que bebe muito da influência das águas do romantismo alemão, né? Que de uma certa maneira vai produzir nele um liberalismo bastante peculiar também, né? Que eu diria menos herdeiro dessa vertente mais racionalista do iluminismo, e talvez aí eu acho que não seja casual que o Vanderlei resgate esse princípio, né, que a gente pode também nomear como um direito, né, que eu acabei de mencionar para vocês, né? Essa potencialidade de ser diferente dos demais seres humanos no limite único. Por isso mesmo, esse direito poderia ser chamado de princípio da individuação. Endossando esse último princípio, e porém, ao mesmo tempo, disputando o significado clássico de Estado de natureza, o autor em seguida propõe que a ideia de sociedade implica a ideia de desigualdade, e por conseguinte, que o estado social natural é um estado de desigualdade no qual, por definição, os seres humanos não podem realizar na prática a sua equivalência como seres morais. Por que a sociedade implica desigualdade? Porque, diz ele, só haveria igualdade natural se os seres humanos fossem perfeitamente autossuficientes. No entanto, cito de novo, a divisão social do trabalho obriga à interação, tornando a vida social necessária à sobrevivência individual. Nenhuma divisão do trabalho, porém, é neutra em relação à individualidade das pessoas. Sua prática torna mais relevante para a interação certas capacidades humanas em detrimento de outras, o que leva a uma distribuição desigual das contingências sociais e, logo, a uma distribuição desigual da estima social. É interessante que individualidade mais divisão social do trabalho, porque a divisão social do trabalho, para se executar, ela precisa de um princípio de integração, de uniformização. Princípio de uniformização mais individualidade tem desigualdade social, né? Então, desigualdade que o Vanderlei vai chamar inicialmente de distribuição desigual da estima social. Essa, por sua vez, tende a produzir desigualdade de status, riqueza e poder. Com essa inversão do significado, Vanderlei Guilherme quer tomar como ponto de partida aquilo que o contratualismo clássico toma como resultado. Assim, continua a citar o texto, tal entendimento descarta a interpretação de que o estado natural constitui uma hipótese histórica ou de que consista apenas em um construto analítico. Deve ficar claro, entretanto, que a ortodoxia liberal subscreve ou a interpretação histórica ou a interpretação analítica, que são as únicas alternativas compatíveis com a noção de que o estado natural define a condição original em que os homens seriam igualmente livres e a partir da qual se busca justificar a transição para uma situação contemporânea de desigualdades. Se, ao contrário, se entende o estado natural como uma condição sempre contemporânea de cooperação competitiva em uma estrutura de desigualdades, o estado de efetiva igualdade se transforma em ideal regulador da razão teleológica da história. Para retirar de seu esquema de reflexão esse componente teleológico, o autor introduz a ideia de que, no próprio estado de natureza, há uma oposição entre o direito à individuação, o princípio da individuação, e a distribuição desigual das contingências sociais, resultado de uma divisão social do trabalho que impede o exercício integral daquele direito. Veja que interessante. Ele inverte a relação entre Estado de natureza e Estado civil. Na verdade, ele, de alguma maneira, coloca certas características do Estado civil naquilo que ele chama de Estado de natureza, né? E a saída do Estado de natureza se justifica pela busca do princípio de individuação. Por quê? Porque o Estado de natureza é já uma desigualdade. Desigualdade que inibe
a plena desenvolvimento do princípio da individuação. Né? Daí que eu digo aqui, justamente a tentativa de realizar o direito é que leva à saída do estado de natureza, esse direito, né, de individuação. Isto é, a transformação de uma dada estrutura de distribuição das contingências sociais. Por suposto, o agenciamento coletivo dessa empreitada chamar-se-ia Estado soberano. Mas é isso mesmo? Sim, se mantivéssemos intacto o princípio epistêmico de que as mesmas causas correspondem os mesmos efeitos. Neste caso, teríamos o esquema tradicional do contratualismo, com a dualidade estática entre Estado de natureza e Estado civil. A instauração do Estado soberano significaria a ultrapassagem definitiva do Estado natural. Na verdade, porém, a suposição do autor é outra. Uma vez que as mesmas causas podem produzir, com o tempo, efeitos diferentes, a ação do Estado apenas modifica o estado de natureza que antecede. Só que a reiteração mesma da ação que visa neutralizar aquela condição, nada mais faz do que produzir um novo estado de natureza, cujas características, em princípio, são indeterminadas, pois é impossível prever os efeitos agregados da modificação do estado de consciência dos sujeitos sociais provocada pela própria ação estatal. Interessante aí, de novo, né? O movimento pela soberania produz ela mesma um novo estado de natureza. Né? Ao sair de um estado de natureza, no movimento em que você sai, você não só produz estado civil, mas produz também um novo estado de natureza. Assim, no processo mesmo de viabilizar os meios à agência de governo, para garantir o princípio da individuação, um processo paralelo e não intencionado dá lugar a um novo estado de natureza que, reinstalando a desigualdade, requererá novo esforço de modificação, isto é, de saída daquele estado. Mas por que algo desse tipo aconteceria? Porque, com o tempo, os efeitos produzidos pela intervenção inicial da agência de governo, isso é a causa, vão solapar as condições que tornaram efetiva aquela causa em primeiro lugar. O que significa que, com o passar do tempo, os efeitos deixam de ser os mesmos, ainda que a causa possa continuar sendo a mesma. É como se a própria agência estatal, por conta disso, deixasse com o tempo de ser o meio adequado para produzir o fim desejado, o direito à individuação, e passasse a fazer parte de um novo estado de natureza, que então vai exigir uma nova ação no sentido de constituir estado civil, que gera de novo estado de natureza, e assim por diante. Né? É como se no processo, exatamente porque as mesmas causas não produzem os mesmos efeitos, o estado soberano com o tempo se tornasse estado de natureza de novo. Né? Aquele estado que se constitui, né? É interessante isso mais também porque o que o Vanderlei aponta nessa direção é a possibilidade de uma espécie de reificação do Estado, né? De você... nós continuamos a chamar Estado porque, de uma certa maneira, o nome congela, né, a causa inicial que gera a produção do Estado civil. Mas, com o tempo, na verdade, aquilo deixa de ser o Estado soberano pretendido, para se tornar, de novo, Estado de natureza. Né? Eu não sei se aqui tem uma caneta. Posso? Tem ali. Pincel todo? É como se o Vanderlei tivesse pensado o seguinte: estado de natureza. Será que funciona? Quer pegar essa tinta? Alô? Alô? Pega essa. Alô? Bom, produzisse estado civil, que produzisse estado de natureza, que produzisse estado civil e assim por diante, né? Como se, na verdade, tivesse estado de natureza 1, estado civil 1, estado de natureza 2, estado civil
2 e assim por diante. Né? Ou, depois eu pensando de novo, porque eu escrevi mais ou menos isso no texto, mas depois eu imaginei algo assim, um estado de natureza 1 que produz ao mesmo tempo estado civil e estado de natureza. Né? É como se o processo fosse simultâneo, né? Em que você, ao produzir essa natureza, você estivesse produzindo ao produzir estado civil, você está produzindo estado de natureza, que vai para estado civil 2 e assim por diante. Né? O Vanderlei, no Paradoxo do Liberalismo, resolve chamar o estado civil usando a palavra mercado, provocativamente. Né? Provocativamente, simplesmente para dizer o seguinte: mercado já é instituição. Né? Ele está chamando mercado um conjunto de instituições cuja característica é a competição. Né? E aqui você pode ter uma versão política e uma versão econômica. Né? Aqui seria o mercado em sentido estrito. Mas mercado aqui já é um conjunto de instituições. Né? Não é um Estado social destituído de regras. Ele já é um conjunto de instituições. E não nos enganemos, porque, na verdade, isso aqui regride. Poderia regredir, porque, no fundo, o estado de natureza 1 é resultado da transformação de algum estado civil anterior que regride. Nós nunca chegaremos, na verdade, nessa visão, a um estado de natureza no sentido que o contradicionalismo clássico coloca. Né? E nós temos, portanto, uma espécie de coexistência desses estados, né, no quadro teórico imaginado pelo Vanderlei. Né? Aqui você tem política, você podia chamar Estado no sentido mais estrito. O que é o Estado? Ele define, primeira coisa, um poder de impor as regras. E também uma capacidade de alterar regras através de regras. Aqui, o mercado econômico são instituições que implicam um conjunto de regras também. O que já está implicado aqui, uma interação entre essas duas bandas do mercado. Né? E o interessante, na visão de que as mesmas causas podem não produzir os mesmos efeitos, é que quando essa parte interage com essa aqui, na medida que possibilitar a interação do Estado sobre isso aqui, vão mudando também. E o resultado é que, de algum momento, pode haver uma situação nesse sentido, né? De o mercado alterar. Na verdade é isto. Quando as condições estão se alterando, essa parte aqui não vai continuar a mesma. Né? Ele pode ser uma agência com características de forte intervenção sobre o mercado, mas com o tempo, a própria ação no sentido de modificar o mercado com a sua intervenção, vai alterar as condições que possibilitaram inicialmente essa intervenção. O que significa que a ação de intervenção do Estado, com o tempo, aquele padrão de intervenção vai se tornar caduco, né? Exigindo, portanto, uma modificação. Talvez até a caducidade que essa interação produz vai gerando a necessidade de você partir para um Estado civil 2. Né? Pergunta que já a gente podia fazer. Mas o que poderia estar motivando os sujeitos sociais a alterarem, né, o Estado civil inicial? Né? Você podia dizer, bom, é a insatisfação com o quadro de distribuição de desigualdades sociais que o Estado civil produz. Mas o Vanderlei, ao invés de falar simplesmente da insatisfação, ele faz uma suposição que está relacionada com uma certa ontologia do sujeito, uma certa
caracterização sobre o que é esse sujeito, né? E essa caracterização tem a ver com a ideia da subjetividade radical. Uma subjetividade radical que torna os sujeitos sociais sempre predispostos a alterar, né, a situação vigente, o status quo vigente, o estado civil vigente, né? Eu vou chamar isso aí de irredência, né? O Vanderlei tem essa expressão, vou chamar essa predisposição de irredência, né? Há sempre uma quantidade latente de irredência no determinado estado de coisas sociais, né? E nunca a transformação de um estado de natureza anterior para um estado civil consegue converter toda a irredência em ordem. Sempre existe uma taxa presente de irredência nos processos de transformação, transformação de estados, de coisas sociais, né? Eu vou interpretar a democracia, pegando essa visão que o Vanderlei tem das instituições, do processo de transformação das instituições, não vou chamar, aliás, é interessante porque, apesar de ter muita influência no conceito de democracia do Vanderlei, o conceito institucional do Robert Dahl, a poliarquia e tal, na verdade, exatamente por conta dessas categorias que ele formula na sua, vamos chamar assim, ontologia social, a gente poderia definir democracia no Vanderlei como a institucionalização da irredência, né? É um regime social, mais do que um regime político das instituições políticas. A democracia é um regime social que institucionaliza sistematicamente a irredência. Bom, agora eu vou tratar desse problema de um outro ângulo, né? Eu peguei aqui, eu um pouco me inspirei no Paradoxo do Liberalismo para falar disso aqui. Eu vou pegar um outro livro que também chama Paradoxo. E o Vanderlei parece que gosta bastante dessa expressão, e, de fato, muito da elaboração intelectual que ele faz, pelo menos nas que eu peguei no âmbito teórico, é mostrar essa situação em que condições que produzem certas coisas, elas mesmas podem produzir o seu contrário, né? Essa ideia de paradoxo que aparece muito frequentemente nas elaborações do Vanderlei, né? E eu vou pegar isso aqui, o paradoxo do Rousseau, para um pouco tentar caracterizar esse estado de irredência que eu estou pressupondo aqui nesse esquema, esse esquema hereditário, herdado do pensamento contratualista e aquilo que ele chama de liberalismo clássico. Eu vou partir aqui, para tratar dessa questão, do problema da insatisfação poliárquica. A importância dessa questão foi inspirada no estudo da obra de Robert Dahl, que inventou o conceito de poliarquia, voltado para lidar com a democracia, não como um ideal substantivo, mas como um fenômeno institucional. Para o problema em tela, será preciso destacar 3 aspectos da poliarquia em Dahl. Ela é uma forma de governo representativo, cuja marca é a competição eleitoral e a garantia do respeito às suas regras. Ela universaliza a participação dos governados na forma do direito de voto e pressupõe uma sociedade pluralista. Esses critérios fazem da poliarquia uma forma de democracia sui generis, sem antepassado conhecido. Isso aqui, evidentemente, é o Vanderlei fazendo a sua interpretação do conceito de poliarquia. O próprio Dahl admite ter existido outras formas de democracia no passado, como a democracia grega. Já Vanderlei Guilherme é mais estrito. Não há experiência democrática sem universalização da participação, pelo menos a eleitoral. O que faz o surgimento das poliarquias, em fins do século XIX, a verdadeira certidão de nascimento da democracia na história mundial.
Na medida mesmo em que a participação se universaliza, contudo, mais fica patente a contrariedade entre as decisões dos representantes, ainda que tomadas por um princípio majoritário, e as expectativas e os interesses da maior parte dos representados. À primeira vista, a frase soa estranha e até contraditória. Mas não, se evitarmos fundir numa mesma comunidade de interesses, o corpo dos representados e dos representantes. A fusão é até plausível quando a massa do eleitorado é muito pequena e não há ainda uma clara separação entre a posição dos governados e dos governantes, como ocorre nos sistemas representativos oligárquicos. É interessante aqui que o sistema representativo oligárquico produzisse sistematicamente uma redundância, né? Exatamente porque no âmbito dos representantes está colocado a mesmo universo social dos representados. A democracia estoura esse esquema. Mas quando a desproporção entre o número de eleitores e o de eleitos aumenta gigantescamente, e o primeiro número corresponde a uma sociedade bem heterogênea, pluralista, como nas poliarquias, fica visível a impossibilidade de cada representante satisfazer a miríade de diferentes interesses de seus eleitores, que na verdade permanecem invisíveis no jogo da representação. Assim, ainda que a decisão da Assembleia dos Representantes seja de uma maioria, como tem de ser, essa não vai corresponder, mas provavelmente contrariar a grande parcela da soma de interesses que o corpo dos representantes deixa de considerar em cada decisão. Ou, citando o texto, agora não é o livro, é o artigo que ele publicou na DAD, se chama Poliarquia 3D. Ou, quem diz democracia, diz insatisfação democrática. Esse fato só reforça a importância nas democracias das garantias constitucionais das minorias. Tal instrumento, porém, é apenas um paliativo. Na verdade, a insatisfação poliárquica é a ponta do iceberg, um dos aspectos de um problema muito mais amplo, como o próprio autor deixará claro num outro texto, que é o paradoxo do Rousseau. É aqui que eu estou dizendo que a gente poderia explicar por que os sujeitos sociais são motivados a fazer, a subverter o estado civil dado, né, pela insatisfação. Mas aqui no texto do Paradoxo do Rousseau, o Vanderlei coloca o problema de uma forma mais ampliada. Ele diz assim: a democracia é a única forma de exercício do poder político que reconhece como legítimas demandas a que não pode atender. Essa é a anomalia democrática. Tal anomalia, como veremos, expressa ao mesmo tempo sua força e sua fraqueza. Mas de onde, afinal, podemos derivá-la? A questão nos remete para as ambíguas relações entre a vida institucional democrática e as características da subjetividade apontadas pelo autor. Essas relações foram indicadas numa conferência do autor em 1997 e depois retomadas nesse livro sobre o Paradoxo do Rousseau. O livro visa a crítica das correntes que vêm no formato institucional das democracias contemporâneas, em que predominam o jogo eleitoral e a prática representativa, o obstáculo central que permite a participação direta e supostamente mais ativa do conjunto dos cidadãos no processo decisório. Vanderlei chama essas correntes de neo-republicanas e vai apontar Rousseau como uma das suas principais fontes inspiradoras. Embora um dos alvos da crítica seja o conceito de vontade geral e suas decorrências práticas, tenho a forte impressão de que haja alguma afinidade entre o voluntarismo de Rousseau e a subjetividade romântica resgatada por Vanderlei Guilherme neste livro. Vou explicar. No âmbito estrito do pensamento político, considero que a afinidade tem a ver com a impossibilidade de reduzir os caracteres selvagens, tanto da vontade russoniana, quanto daquela subjetividade que Vanderlei descreve pelo seu princípio da indeterminação. Há quaisquer regras institucionais, mesmo as da democracia poliárquica. Isso me parece muito evidente quando examinamos o problema da representação. O principal argumento de Rousseau para rejeitá-la diz respeito à impossibilidade lógica de delegar a vontade. O poder, diz ele, pode transmitir-se, não, porém, a vontade. E a razão disso é que a vontade é um atributo rigorosamente ligado ao sujeito que a possui. É diferente do desejo. A identidade do desejo é dada pelo objeto do desejo.
né? Enquanto que a identidade da vontade é dada simplesmente pelo sujeito, que, portanto, tem um objeto indeterminado, né? A característica da vontade sendo atributo do sujeito é que ela o objeto pode ser qualquer coisa. E a razão disso é que a vontade é um atributo rigorosamente ligado ao sujeito que a possui, como ouvindo. Não há faculdade humana mais subjetiva do que a vontade. Daí ser absurdo submeter-se à vontade a grilhões futuros. Sendo a soberania uma vontade, embora geral, o povo não pode transmiti-la a outrem sem perder, nesse mesmo ato, sua qualidade essencial de ser povo, isto é, o de agir como soberano da cidade. Similarmente, embora seja claro que Vanderlei não aceita o conceito de vontade geral, daqui a pouco explico, Vanderlei Guilherme insiste diversas vezes que a subjetividade é como uma impressão digital, não existem duas iguais, o que torna patente o problema da inapreensibilidade, pelo ato da representação dessa vontade, né? Se não existe, como ele diz aqui, se a subjetividade é como impressão digital, não tem, ela não é representável, no limite ela não é representável. Não é que por causa disso fique inviabilizada a prática representativa. Aliás, todo esforço do texto é para afastar-se criticar essa questão de não haver, de substituir a representação por participação direta do cidadão. O autor, por certo, tem como um dado institucional básico das democracias, mas então seria necessário pensar a representação política de um modo que a dessubjetivasse, tornando-a, por exemplo, um simples ato convencional, por exemplo, uma ficção pragmática, mas não conheço nenhum trabalho de Vanderlei que detalhe sua concepção de representação. Porém, ainda que se esta seguisse a direção aqui sugerida, o autor certamente não aceitaria fazer o mesmo com o objeto da representação, digo, o próprio cidadão, cuja subjetividade radical permanecerá, de qualquer modo, inapreensível pelas estruturas representativas. Segue-se daí um abismo entre representante e representado. Abismo esse que, finalmente, a democracia, em vez de esconder, como fizeram e fazem outras formas de governo, o escancara. Daí que chancele direito e cidadania a expectativas que simplesmente não pode atender. Por outro lado, as propriedades ontológicas dessa subjetividade romântica, apaixonadamente defendida pelo autor, são muito consistentes com aquilo que ele considera, como vimos, um valor central da boa sociedade liberal, a individualidade do cidadão. Embora a defesa do legado do romantismo apareça num contexto de argumentação política, estética à parte, ela não deixa também de apresentar suas qualidades estéticas, a narrativa de um ideal, uma utopia, e a presença de um herói que lhe dá tensão dramática. Em Vanderlei Guilherme dos Santos, esse herói recebe o nome de irredento. Essa taxa de irredência tem que produzir irredentos no processo, né? Não poderia haver, aliás, nome mais significativo para aquilo que apontei como seu caráter selvagem, no limite indomesticável por qualquer institucionalidade. Tal como o cidadão de Rousseau, o cidadão irredento, embora produtor de poder, não abre mão de sua independência em relação a qualquer poder institucionalizado. Independência que se expressa na ideia de uma soberania essencialmente intransferível. Cito aqui o Vanderlei. Os produtores de poder hoje, como sempre, são aqueles que não desistem de afirmar que o poder constituinte é algo intransferível, que há uma distinção entre poder constituinte e poder legislativo, e que, se for a subjetividade que levou à democracia, também é essa subjetividade que impõe a perene demanda por novos experimentos, novas formas de interação e novas propostas utópicas. Estou supondo aqui que a democracia procura institucionalizar exatamente essa dinâmica. Porém, a despeito de que nessa passagem o autor também se refere ao irredento como uma congregação comunitária, a subjetividade que lhe é própria não parece ser compatível com a ideia de uma vontade geral. E esse é o ponto que, a meu ver, faz toda a diferença entre a perspectiva russoniana e a do autor. Assim como o irredento não transfere o essencial de sua liberdade para um poder institucionalizado, ele igualmente não faz para uma coletividade, qualquer que seja,
nem essa coletividade poderia constituir uma subjetividade writ large. Tal conceito seria não só filosoficamente insustentável, mas nefasto em termos políticos por seu potencial antilibertário. Por isso, o poder constituinte a que se refere a citação acima só há de ser um poder de indivíduos e não de um povo, como exigiria um russoniano. E aqui agora eu vou apontar, para terminar, uma questão para discussão. Contudo, essa incongruência não é simples contradição do pensamento de um filósofo, Rousseau, mas é inerente à indeterminação da subjetividade, está inscrita, portanto, no cidadão irredento. Assim como na sua inapreensão institucional, ela pode servir de um impulso para transcender positivamente a atual ordem das coisas, renovando a vida democrática, ela também pode ser para subverter negativamente a própria democracia. Se nós aceitamos a subjetividade radical, essas duas possibilidades estão inscritas no irredento, né? Estou dizendo, ele não é necessariamente o herói romântico que vai construir instituições ou renovar as instituições democráticas, né? Essa é a força e, ao mesmo tempo, a fraqueza da anomalia democrática. Embora o autor, claro, reserve o primeiro papel e não o segundo para ser o herói, faltaria reconhecer que ambos os demônios disputam a alma do cidadão irredento. Precisamente isso também lhe fornece os ingredientes de um autêntico herói romântico. É isso, obrigado. Alô? Bom, passo a palavra aqui para o Christian Lynch. Sem antes, quer dizer, gostaria de agradecer o Christian. Não sei se o Adal citou, mas o Christian é responsável por esse maravilhoso evento que a gente está tendo hoje. Ele organizou isso quase sozinho, de concepção, convite, tudo. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para ele. Fico até contente, a primeira vez que eu recebo os aplausos antes. Já é um bom começo, né? Encorajador. Eu fiz uma pesquisa há uns 2 ou 3 anos, na verdade, tentando recuperar, digamos assim, o itinerário da pesquisa do professor Vanderlei sobre o pensamento político brasileiro. Na verdade, é uma pesquisa que demorou muito tempo, obviamente ele não fez só isso nesse tempo, isso também é um dado interessante, mas assim, foi uma pesquisa que no total durou pelo menos 15 anos. É uma pesquisa sobre o pensamento político brasileiro, que começa no ISEB e termina com a publicação do livro de 1978, Ordem Burguesa e Liberalismo Político, né? Praxis Liberal no Brasil. Então, eu consegui reconstruir mais ou menos esse itinerário, que ao contrário do que se pensa, não é, digamos assim, os grandes textos dele não são só os 2 últimos que foram publicados, eles são uma consolidação de vários outros artigos que vieram sendo publicados desde 1965. Né? Eu estou
comentando isso aqui, porque evidentemente não haverá tempo ou possibilidade de escrever esse itinerário todo. Mas, depois que eu fiz essa pesquisa, eu publiquei um artigo sobre essa pesquisa, e depois disso eu continuei estudando o assunto e levantei, na verdade, houve certos desdobramentos da polêmica que foi gerada a respeito da pesquisa do Vanderlei, que deu origem, digamos assim, a pesquisa do Vanderlei vai dar origem a uma certa interpretação do pensamento político brasileiro, que eu, por falta de nome melhor, vou chamar de interpretação nacionalista do pensamento político brasileiro. Mas o problema dessa expressão é que ela induz a erro, porque, na verdade, o nacionalismo, tal como concebido implicitamente pelo Vanderlei, seria o verdadeiro cosmopolitismo, né? Porque é uma espécie de uma denúncia implícita do eurocentrismo que está por trás das concepções cosmopolitas existentes, não só acerca, obviamente, do pensamento político brasileiro, mas das ciências sociais em geral. Essa é uma perspectiva que aparece de forma muito clara, por exemplo, no começo de Paradigma e História. Tá? Eu estou comentando isso aqui porque isso não vai entrar no texto que eu vou ler. E depois dele houve, digamos assim, a formulação de outras duas interpretações do Brasil. Uma que eu vou chamar liberal, que foi formulada um pouco como crítica, foi formulada pelo Bolivar Lamounier, e uma mais recente que eu vou chamar de interpretação marxista, que foi aquela elaborada pelo Gildo Marçal Brandão. Mas por que eu estou comentando isso aqui? Porque, de alguma maneira, as outras duas interpretações, a do Bolivar Lamounier e a do Gildo Marçal Brandão, a despeito, obviamente, das intenções gerais que motivaram seus autores, elas são, em grande substância, reações à perspectiva do Vanderlei. Você não tem muito como entender, às vezes, a repercussão que elas tiveram, se não entender, de alguma maneira, essa primeira interpretação que é a do Vanderlei. Ela é uma espécie de sombra que fica atrás da interpretação da liberal e da interpretação marxista desses autores. Então, estou comentando isso porque, na verdade, a história não para aqui. Tá? Na verdade, ela continua. E é muito engraçado, na verdade, porque, em parte, a centralidade que uma figura como a de Oliveira Viana aparece nas três interpretações tem a ver, no fundo, um pouco com... Às vezes, Oliveira Viana está ali um pouco de máscara, quem está atrás do Oliveira Viana, na verdade, é ele, no argumento do Bolivar Lamounier e no argumento do Gildo. Entende? Então, isso aqui é só para dar uma nota geral, para contextualizar, digamos assim, a presença e a atualidade dessa interpretação do Vanderlei no mundo digamos assim, da teoria ou da meta-reflexão do pensamento político brasileiro na cena atual. Tá? Então, a pesquisa de Vanderlei Guilherme dos Santos sobre o pensamento político brasileiro se iniciou em 1963, quando o chefe do Departamento de Filosofia do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB. Na origem, tratava-se de uma solicitação de Álvaro Vieira Pinto, seu antigo professor na Faculdade Nacional de Filosofia e, à época, diretor do Instituto. Vieira Pinto pretendia suprir a carência de registros bibliográficos que pudessem ser utilizados como fonte de consulta adequada, capaz de alargar o cânon reconhecido de obras representativas da filosofia brasileira. Na companhia de Carlos Estevão Martins, Vanderlei Guilherme dedicou-se à leitura de obras dos séculos XVIII e XIX na seção de livros raros da Biblioteca Nacional e na Biblioteca do Serviço Social do Comércio, o SESC. À medida que progressivamente se desinteressava pela temática mais metafísica dessa literatura, Vanderlei descobria, como que casualmente, obras de vários dos autores listados como filósofos e de outros não incluídos nesta categoria que versavam sobre a sociedade e a política do Brasil no século XIX. Vanderlei começou, então, seu processo de conversão, entre aspas, às ciências sociais, em detrimento da produção filosófica, ainda que não de temas filosóficos, seja em epistemologia ou em teoria política, como a sua produção evidencia. Provavelmente vem também desse momento exibiano o desconforto com os modos então prevalecentes de tratamento do pensamento brasileiro, incômodo que, formalizado como problema teórico, estará na origem de seus textos sobre o tema. No âmbito do ISEB, estava praticamente excluída a possibilidade de se considerar relevante o pensamento brasileiro do passado, dado que ali se concebia que a natureza colonial do país inviabilizara qualquer produção intelectual autônoma e consistente. Foi também no seu período exibiano que ele travou contato com as obras de Guerreiro Ramos sobre o pensamento político brasileiro, como os esforços de teorização sobre a realidade brasileira, a ideologia da ordem, a ideologia da jeunesse do ré e o inconsciente sociológico.
Guerreiro era o único professor do ISEB para que haveria uma linhagem de intelectuais brasileiros que, desde o século XIX, viria se destacando na luta pela autonomia do pensamento nacional e cuja contribuição deveria ser resgatada a fim de estabelecer ou dar início à ciência social brasileira. De fato, ao contrário do que supunha a perspectiva hegemônica dentro do ISEB e na linha do que afirmava Guerreiro, as leituras iniciais de Vanderlei nas bibliotecas nacional e do SESC sugeriram-lhe não apenas que havia originalidade no pensamento brasileiro anterior aos anos 50, como lhe chamaram a atenção para o fato de que, consideradas originais pelos membros do Instituto, principalmente por Hélio Jaguaribe, as teses isebianas encontravam-se já em parte formuladas por obras negligenciadas por quase todos, por representarem a suposta mentalidade colonial do país. A afirmação de existência de uma elite intelectual brasileira, cujo pensamento deveria ser estudado pelos que buscavam compreender os dilemas contemporâneos do Brasil, constituiu-se, desde essa época, uma tese e um horizonte da pesquisa de Vanderlei Guilherme sobre o pensamento político brasileiro. Assim foi que a colheita daquele primeiro material bibliográfico o motivou a querer ampliá-lo. Ele dizia agora pretender efetuar um levantamento, cito, no artigo dele de 1965, o mais completo quanto possível, o levantamento mais completo quanto possível do pensamento brasileiro, filosófico, social e político, durante os séculos XIX e XX, e pretendendo também isolar algumas constantes do desenvolvimento intelectual brasileiro. A nova pesquisa começaria em 1964, devendo durar cerca de 2 anos. Já viram que aconteceu alguma coisa aí no meio do caminho. Com o golpe militar e o fechamento do ISEB pelo novo regime, a pesquisa regular só foi retomada no ano seguinte, no contexto da criação do Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, e o IUPERJ. Assistido por um grupo de bolsistas, Vanderlei buscou definir, dentro do universo de obras e autores brasileiros, aqueles que poderiam ser arrolados como constitutivos do pensamento político social brasileiro. A partir de pesquisas em livros, periódicos, boletins bibliográficos e arquivos de editoras, ele e sua equipe elaboraram uma ampla listagem de obras de análise política e social aparecidas entre 1870 e 1965. Listagem esta que só seria publicada 35 anos depois, o roteiro bibliográfico do pensamento político e social brasileiro. Foram excluídos do arrolamento textos dedicados à metodologia, aqueles considerados como estritamente historiográficos, antropológicos, econômicos e de psicologia social, além de trabalhos dedicados à exposição ou crítica do pensamento de determinados autores. Selecionados a partir de uma pesquisa bibliográfica feita em 45 volumes bibliográficos e 23 coleções de periódicos e boletins, a impressionante listagem de 3.000 textos está organizada em 2 seções. Na primeira são arrolados artigos publicados em periódicos, na segunda, os livros. As 2 listas são igualmente periodizadas a partir de 3 momentos da cronologia política da história brasileira: 1870 e 1930, 1931 e 1945, 1945 e 1965. O marco cronológico final é, obviamente, pragmático. Ele coincide com o momento de realização do levantamento bibliográfico. Entretanto, o marco inicial não encontra justificativa explícita nem na própria listagem, nem nos artigos publicados imediatamente antes e depois. É sintomático, porém, que o roteiro tenha adotado o mesmo marco inicial da pesquisa que Guerreiro Ramos adotara em 1955, nos esforços de teorização da realidade nacional. Assim, também para Vanderlei, aquele seria implicitamente o marco inicial do período, digamos, predecessor dos tempos modernos, que implicitamente, na pesquisa de Vanderlei, começavam em 1930. Quer dizer, não só nele, mas também para Guerreiro Ramos, é isso que eu estou querendo dizer. A investigação se desdobrou até 1978, compreendendo a produção de 6 artigos ou ensaios de referência, que foram eles. Primeiro, preliminares de uma controvérsia metodológica, em 1965, uma controvérsia metodológica com o professor Antônio Sintra. Segundo, a imaginação político-social brasileira, 1967. Depois veio o já referido roteiro bibliográfico do pensamento político-social brasileiro, no mesmo ano. Depois, Raízes da Imaginação Política Brasileira, em 1970. E depois os textos que são mais conhecidos. Paradigma e História, A Ordem Burguesa na Imaginação Social Brasileira, que foi produzido em 75, acho que uma versão mimeografada rolou e foi conhecida na época, foi bastante lida, mas só foi publicado mesmo em 78, assim como a Praxis Liberal no Brasil, no mesmo ano. Então, aqui eu vou só me focar nos 2 últimos. O Paradigma e História e a Praxis Liberal no Brasil, que são os textos que desenvolvem e sistematizam os anteriores. Aí, no final, eu quero fazer uma espécie de um balanço sobre a contribuição desses 2 textos ao estudo do pensamento político brasileiro.
Em 1978, Vanderlei Guilherme publicou esses dois textos a qual me referi, o Paradigma História e a Praxis Liberal no Brasil. Paradigma História é uma consolidação muito aumentada dos textos anteriores, por meio do qual Vanderlei sistematizava e atualizava suas reflexões, introduzia novas hipóteses e digressões e, por fim, apresentava um desdobramento inédito. Na introdução, ele afirmava que, como em toda parte, as ciências sociais teriam surgido e se desenvolvido no Brasil pela influência conjugada da aclimatação do conhecimento produzido nos países centrais e dos estímulos internos da história nacional. Porque cada país e sua cultura adquiriam individualidade nacional ao mesmo tempo em que se integram na história universal, superava-se a polarização entre ciência e não ciência, universalidade e particularidade que caracterizava o tipo de abordagem anterior do pensamento brasileiro. Os diferentes polarizações de ciência e não ciência, né, era um critério cujo seu mais evidente expoente conhecido foi Florestan Fernandes, né? E universalidade e particularidade, bem ou mal, era mais ou menos a polaridade que marcava o ISEB, mas que ainda estava bastante presente no pensamento do próprio Guerreiro Ramos, né? Os diferentes tons adquiridos pelas ciências sociais de cada país decorriam do modo por que cada nacionalidade absorvia e difundia a produção estrangeira e da interação entre os acontecimentos nacionais e a sua reflexão científica. O processo de surgimento da ciência nacional se iniciara com a inserção do Brasil na história universal, o que significa com a descoberta do país. A proclamação da independência deflagraram uma nova fase do desenvolvimento intelectual brasileiro, operado pelas escolas de ensino superior do Império e reverberado nas tribunas parlamentares e jornalísticas. Graças à fundação das primeiras escolas superiores de ciências políticas, sociais e econômicas, o tipo de reflexão produzida no Brasil subiu de patamar quantitativo e qualitativo entre 1919 e 1935. Quanto às tentativas de inventariar o patrimônio social nacional, reiterava-se a tese de que as décadas de 20 e 30 haviam sido um momento privilegiado da nossa reflexão, né, limitando-se os autores das décadas de 50 e 60 a reproduzi-las de modo mais sofisticado. Era nesse ponto que Vanderlei apresentava o seu diagnóstico crítico do estado da arte no campo dos estudos do pensamento brasileiro. As análises existentes poderiam ser agrupadas conforme os critérios nela empregados: o institucional, o sociológico e o ideológico. A passagem relativa à primeira daquelas matrizes, quer dizer, a matriz institucional, repetia com poucas alterações estilísticas o trecho de A Imaginação Política e Social Brasileira, que recriminava os estudos de Costa Pinto, Fernando Azevedo, de Jacir Menezes e Florestan Fernandes por conferirem centralidade ao surgimento das instituições superiores de ciências sociais. A referência às matrizes sociológica e ideológica, porém, trazia uma novidade. Na tentativa de explicar as variações ocorridas no conteúdo das preocupações dos investigadores sociais, a matriz sociológica se caracterizaria por se orientar pelas características da estrutura econômico-social. Tais variações poderiam se dar em função das mudanças processadas na estrutura socioeconômica, como no caso de Florestan Fernandes, ou para deduzir os atributos ou dimensões do pensamento social daqueles do próprio processo social, como se fazia no ISEB. A maioria dos autores enquadrados nessa matriz se contentava em descrever aspectos do quadro social e expor as ideias dos autores na pressuposição de que houvesse uma relação de evidência entre ambos. Já os textos de Florestan sobre a formação das ciências sociais no Brasil não teriam sido mais do que, entre aspas, tentativas frustradas de sociologia do conhecimento. Embora suas análises fossem as mais estimulantes e férteis de sugestões, dentre as produzidas pela matriz sociológica, o chefe da sociologia paulista teria falhado a pensar que, cito, a simples enunciação e descrição dos atributos dos processos sociais seriam evidências suficientes para demonstrar a relação de dependência funcional entre o conteúdo que se pensa e o desdobrar empírico da história social. Com o exame desses autores, Vanderlei abria a segunda parte do texto como indagação. Haveria um modo apropriado para examinar os autores que compunham o pensamento político brasileiro, de modo a fazer-lhes justiça enquanto analistas? Caso positivo, qual seria? Nesse ponto, ele enveredava por um interessante interlúdio metodológico ao longo do qual explicava não haver método algum que se pudesse de antemão apontar como adequado. Cito, não existe uma única história das ideias políticas e sociais do Brasil, nem das disciplinas sociais, quando já institucionalizadas, que permita descartar as demais como falsas. Tudo depende da utilidade do objetivo que se tem em vista. E aqui, subjacente à discussão, estava o problema da unicidade ou da multiplicidade de objetos a se conhecer.
Caso o investigador acreditasse no significado real e único dos fenômenos sociais, ele deveria, à maneira de Hegel, articulá-los conceitualmente e ao seu desenvolvimento temporal, desprezando como irrelevante tudo que com ele conflitasse. Caso se acreditasse, porém, na multiplicidade dos objetos a conhecer, o pesquisador deveria reconhecer que quaisquer ideias elaboradas num dado momento histórico produziam consequências, muitas das quais inesperadas. Parecia-lhe que, em matéria de ciências sociais, esta epistemologia relativista era a mais adequada. Era assim possível investigar a história das ideias com diversos fitos, como o de verificar o seu impacto na percepção dos problemas, o de avaliar os paradigmas intelectuais mais influentes de um determinado período, o de examinar como as ideias foram mobilizadas para atacar ou defender determinada organização política, ou o de averiguar o seu efeito sobre as metodologias empregadas. Neste campo de possibilidades reconhecidas, Vanderlei assinalava duas formas possíveis de descrição da evolução das ciências sociais no Brasil, o que, para os efeitos aqui dessa comunicação, a evolução das ciências sociais no Brasil é equivalente à história do pensamento político-social brasileiro. Não tem diferença, tá? O que é uma coisa muito importante. A primeira possibilidade adotava por norte o conteúdo manifesto dos trabalhos publicados. Essa orientação constitui uma importante novidade. Até então, a preocupação de Vanderlei havia sido de compreender como os analistas do passado representaram a dinâmica política brasileira posterior à Revolução de 30 e elevado os seus resultados à condição de uma ciência política válida enquanto imaginação. Por esse motivo, os textos anteriores de Vanderlei não revelavam interesse no exame do pensamento brasileiro enquanto conjunto de proposições ou visões de mundo de cada autor, hipótese que o levaria a examinar o conteúdo manifesto das proposições discursivas no quadro de seus respectivos contextos históricos. Da mesma forma, pela mesma razão, a pesquisa tivera como marco inicial o ano de 1870. Essas faltas, Vanderlei agora as sanava, ao longo de 7 páginas, onde descrevia o evolver do pensamento político brasileiro desde a independência, a partir dos temas abordados pelas obras que o compunham e relacionando-os à agenda política de cada período da nossa história. A suposição era de que as diferentes etapas do processo de construção nacional exigiam da classe política necessidades ou tarefas específicas e sucessivas que apareciam refletidas nas obras produzidas em cada uma delas no ambiente de debate. Eu suspeito aqui, na verdade, que existe uma relação entre a preocupação com a teoria da democracia ou da poliarquia, historicamente considerada, quer dizer, a partir do que vai da autocracia à democracia e passando pela oligarquia, subjacente ao tipo de história do pensamento político que é proposta pelo Vanderlei, na medida em que ele supõe que cada um desses momentos, na verdade, está relacionado com o tipo de reflexão que é feita no pensamento político brasileiro. Então, você consegue criar um critério de análise que junta o percurso da construção da democracia no Brasil, passando pelo do Estado liberal oligárquico, depois Estado de direito democrático, com o tipo de agenda, né, com o tipo de agenda dos autores do pensamento político brasileiro em cada um desses períodos. Tá? Então, por exemplo, o Visconde do Uruguai e Nabucco se destacava um debate imperial acerca da construção do Estado, ao passo que Euclides, Romero e Alberto Torres privilegiavam na Primeira República questões de organização social. Né? Mas isso não quer dizer que o Vanderlei deixasse de abandonar a tese de que o período por excelência do pensamento político brasileiro foi a década de 30. Né? Era sobretudo daqueles 7 primeiros anos da década de 30, entre a Revolução e o Estado Novo, que emergira a pauta do Brasil moderno. E era em função dele que, bem ou mal, né, se justificava o interesse em estudar os demais períodos históricos. Então, Vanderlei, tomando por critério o conteúdo manifesto dos textos, Vanderlei concluía a narrativa da evolução das ciências sociais no Brasil, entendida como a história do pensamento político brasileiro, destacando a bem-sucedida institucionalização e expansão dos cursos homônimos ocorridos nas décadas anteriores, né, os cursos de ciências sociais. A segunda possibilidade de ordenação racional da história daquele desenvolvimento residia na descrição dos modos por que a realidade social aparecia estruturada na percepção dos analistas. Quer dizer, isso já é um plano acima desse que eu descrevi anteriormente. Né? Já é, digamos assim, ele primeiro descreve a forma como você pode narrar o pensamento político brasileiro como história, e agora ele procura mostrar, na verdade,
tentar fazer uma interpretação a partir dessa história, cuja narrativa foi possível fazer pela pesquisa. Quer dizer, então você faz uma história, né, e depois uma interpretação. E essa interpretação depende dos modos porque a realidade social aparece estruturada na percepção dos analistas, isso é, dos próprios autores do pensamento político brasileiro. Na verdade, todo o pensamento político brasileiro, né, e esse é um ponto, eu acho que também de grande importância, né, na pesquisa, todo o pensamento político brasileiro tinha por motor a necessidade de superação da realidade social autoritária, fragmentada, vista como atrasada para a realização de um ideal de sociedade liberal e capitalista, ele chama de burguesa, enxergada por seu turno como moderna. Esse aqui eu acho que é um ponto particularmente relevante, porque a partir do momento que você pensa o pensamento político brasileiro como uma espécie de teoria política, o pensamento político brasileiro é pensado como uma espécie de teoria política praticada na periferia. Né? A distinção de periferia e centro não inclui perda de qualidade reflexiva. Né? Simplesmente um tipo de uma outra agenda, quer dizer, os problemas são gerais, são mais ou menos os mesmos, mas um outro estilo de reflexão. Tá? E um estilo de reflexão e um tipo de preocupações que não são diversos, mas que se tornam mais importantes na periferia do que no centro. E aí você consegue caracterizar, digamos assim, a originalidade desse pensamento periférico a partir disso, que é a sua preocupação com a superação do atraso e a assunção daquilo que é percebido por esses autores como moderno. Né? Era por essa razão, quer dizer, que o ponto central, o assunto privilegiado do pensamento político brasileiro era com a modernidade e a possibilidade de superação do atraso, que os analistas tendiam a representar de modo polarizado os seus argumentos. Porque aglutinavam de um lado aquilo que era percebido como atrasado e de outro aquilo que era percebido como moderno. Embora acordes em relação ao objetivo a ser alcançado, nossos autores divergiriam a respeito das estratégias mais convenientes ao alcance daquele desiderato. Desde o Império se poderia identificar a presença de duas famílias ou linhagens intelectuais do pensamento político brasileiro a concordar com os fins, a modernidade no Brasil, mas a divergir dos meios. Os políticos e autores conservadores, né, como o Visconde de Uruguai, teriam percebido que o Estado era uma agência privilegiada para a mudança social, pois apenas ele poderia criar condições para a realização prática das preferências e dos valores políticos dominantes, a instauração de uma ordem liberal. Daí a defesa por ele feita da expansão da capacidade regulatória do Estado, encarnada num Estado centralizado e burocratizado, sem o qual não se poderia vencer o privatismo, a fragmentação e a escravidão. Essa estratégia contrastava com aquelas adotadas pelos políticos e autores liberais, como Tavares Bastos, que ao reivindicar a descentralização e o parlamentarismo incorriam num fetichismo institucional por suporem de modo anti-histórico e universalista no sentido de cosmopolita, né? Que a rotina institucional criaria os automatismos políticos e sociais ajustados ao funcionamento normal da ordem liberal. Esse aqui eu acho que é outro ponto importante também, porque mostra, na verdade, que o conservadorismo, ou boa parte dele, na verdade, muda de figura. E que, de alguma maneira, boa parte do conservadorismo brasileiro não é aquele conservadorismo cujo tipo ideal a gente estuda, por exemplo, na figura de Edmund Burke. O conservadorismo no Brasil, na verdade, numa terra atrasada, num país novo, sem passado ou tradições ao qual apelar, ele muda de figura. Isso é outra hipótese que se depreende daqui, desse texto também, que vem sendo trabalhada por autores debruçados hoje sobre o pensamento político brasileiro. Né? Na verdade, a mudança de local, a mudança de cultura, o tipo de particularidade que existe na América impõe uma mudança no tipo de conservadorismo também que existe aqui. E eu poderia até acrescentar, talvez seja um conservadorismo mais que não tem nada a ver com Burke, né? É claro que existe esse tipo também aqui, mas ele não seria o dominante, seria um conservadorismo mais próximo, talvez, do reformismo ilustrado, né? Do que desse conservadorismo que apela às tradições, que na origem apela a um tipo de tradições que tem matriz no feudalismo que nós não tivemos. Né? Então, o que acontece? O Império deixa de figurar como uma espécie de pré-história do pensamento político brasileiro moderno e se converte no tempo de gestação da principal clivagem que atravessava o pensamento político brasileiro.
aquele das diferentes estratégias perseguidas pelos autores na busca de um mesmo modelo de modernidade política. Com efeito, decorrente da consagração do estilo dicotômico de análise, a ruptura do século XX com o XIX revelava-se agora mais aparente do que real, ao destacarem o hiato entre o país legal e o país real, recusando o fetichismo institucional e desacreditando da possibilidade de uma ordem liberal sem a intervenção do Estado, os pensadores ditos autoritários da década de 30 emergiam como os verdadeiros continuadores dos saquaremas do Segundo Reinado. Era a persistência da estrutura oligárquica e latifundiária que justificava o imperativo, cito, de continuar expandindo a capacidade regulatória e simbólica do poder público e de garantir sua capacidade extrativa com o objetivo de financiar a expansão do Brasil burguês moderno. Apesar de divergirem sobre a função do poder público e em outros tópicos, todos eles especulavam sobre a maneira mais adequada por que o Brasil poderia alcançar a ordem liberal-democrática. Enquanto isso não se dava, o Estado Nacional precisava ser forte. Apenas depois ele poderia se dar o luxo de ser fraco. A temática e a concepção de sociedade dos autoritários de 1930 reapareceriam, segundo Vanderlei, na produção ezebiana de Guerreiro Ramos e Hélio Jaguaribe, que continuavam a reclamar a expansão da ordem burguesa pelo nacional desenvolvimentismo. Enquanto isso, cultivando o fetichismo institucional, os udenistas continuavam a proceder como os liberais doutrinários do Império, demandando uma institucionalidade liberal clássica que, naquele contexto, só poderia beneficiar o privatismo oligárquico. Entretanto, Vanderlei Guilherme frisava que, naquele momento, quer dizer, 1978, o quadro estava sofrendo uma inflexão. O regime militar criara uma sociedade de mercado em escala nacional e reduzir o nosso atraso à condição de resíduo. Por conta disso, defensores tradicionais do autoritarismo instrumental, eu vou me referir a essa expressão daqui a pouco, haviam passado também eles a exigir o advento de instituições liberais clássicas. Tá? O risco dessa vez era de que, de novo, o Brasil recaísse no extremo oposto, com a transição do autoritarismo para um regime liberal oligárquico, dirigido por um Estado mínimo, capturado pelos interesses privados e descomprometido com o enfrentamento do passivo social. O segundo texto publicado chamava-se, como eu já disse, A Praxis Liberal no Brasil. Tratava-se de um ensaio sobre as vicissitudes enfrentadas para a implantação da ordem liberal, entendida como, cito, certa visão de como a sociedade e o governo deveriam ser organizados em contraposição ao controle religioso da sociedade e ao estabelecimento de uma agenda de propriedades públicas por qualquer poder transcendente à sociedade. Esse ensaio estava alicerçado nas conclusões de Paradigma e História, referidas ao quase consenso dos analistas em torno da necessidade de construção de uma sociedade liberal moderna e de sua divergência essencial a respeito dos meios de forjá-la. A praxis liberal do título do texto se referia, portanto, não apenas às tentativas empreendidas de criar aquela sociedade, mas às dificuldades encontradas em meio àquela tarefa. A primeira parte do texto compreendia uma interpretação dos acontecimentos relativos ao processo histórico de construção da ordem liberal brasileira, destinada a demonstrar que a adoção de políticas liberais produzia muitas vezes efeitos contrários àqueles pretendidos. Eu fico olhando para você porque eu fico achando que eu fico encontrando os pontos que estão em contato com a teoria geral, a que você mencionou, né? O dilema do liberalismo entre nós teria sido exposto pela primeira vez de modo inequívoco por Oliveira Viana. Não era possível que o sistema político liberal rendesse adequadamente no contexto de uma sociedade familistica, autoritária e parental, isto é, antiliberal. Para alcançar mais prontamente a ordem democrática, era preciso, ao invés de um sistema liberal clássico de instituições, certa dose de autoridade do Estado capaz de esmagar os obstáculos ao seu advento, presentes na atrasada sociedade. Embora descritas no final de Paradigma e História, só agora as duas principais tradições do pensamento político brasileiro eram nomeadas: a do liberalismo doutrinário e a do autoritarismo instrumental. Liberais doutrinários eram aqueles atores e respectivas agremiações que, desde os luzios do século XIX, veicularam a crença de que, cito, a reforma político-institucional no Brasil, como em qualquer lugar, seguir-se-ia naturalmente a formulação e execução de regras gerais adequadas. Liderados por Rui Barbosa e Assis Brasil, os liberais doutrinários da década de 20 acreditavam que, para superar o quadro de atraso, clientelismo e fraude que caracterizava a República, bastaria eliminar a corrupção e renovar o pessoal governante por meio de reformas institucionais salutares que produziriam lisura eleitoral, magistratura independente e burocracia profissional.
Entretanto, depois da Revolução de 1930, ficara claro que Getúlio Vargas preferira trilhar o caminho aberto pelo movimento tenentista. Embora também ambicionassem a ordem liberal, os autoritários instrumentais deram-se conta de que o receituário ministrado pelos liberais doutrinários não bastaria para atingir aqueles fins. Getúlio também percebera que a reintrodução de um arcabouço liberal reentronizaria no poder as oligarquias que dele haviam desfrutado durante a Primeira República. Depois da queda do Estado Novo, os liberais doutrinários se rearticularam na União Democrática Nacional, cuja agenda não diferia em substância daquela seguida nas décadas anteriores. A grande diferença estava na mudança de tática. Depois da segunda derrota consecutiva para os representantes do getulismo nas eleições de 1951, os liberais passaram a recorrer ao golpismo, fundados na suposta manipulação do eleitorado ignorante e carente pelas forças do populismo. Nesse contexto, para eles, de burla do espírito das instituições constitucionais, os liberais doutrinários se sentiam confortáveis para impedir, pelo apelo aberto ao golpe militar, o aprofundamento da degradação política e do populismo autoritário. No que toca a outra família intelectual, era preciso distinguir entre duas espécies de partidários do autoritarismo presentes no pensamento brasileiro. Os primeiros seriam ontologicamente autoritários, ao passo que os segundos o seriam apenas instrumentalmente. Entre os primeiros estavam, por exemplo, os integralistas, que consideravam o autoritarismo um remédio político permanente, não transitório para a ordem brasileira. Era o que os afastava daquela forma mais antiga e resistente do pensamento autoritário no Brasil, que era do autoritarismo instrumental. Tá? Desde pelo menos a independência do país, datava a crença de que caberia ao Estado, cito, fixar as metas pelas quais a sociedade deveria lutar, porque a própria sociedade não seria capaz de fixá-las, tendo em vista a maximização do progresso nacional contra as forças do atraso e os interesses paroquiais. Distintos assim dos ontologicamente autoritários, os instrumentais se distinguiam também dos liberais doutrinários por não crerem que a mudança social pudesse depreender-se da mera instauração de instituições liberais. Acreditando que o exercício autoritário do poder, pelo seu maior potencial reformista, seria o meio mais veloz de se edificar a sociedade liberal, parecia legítimo e adequado aos instrumentais deixar o Estado regular e administrar amplamente a vida social. O livro paradigmático desse modo de pensar teria sido Instituições Políticas Brasileiras, de Oliveira Viana. Né? Bom, eu fiz uma espécie de um account desses dois textos, e eu quero concluir, na verdade, pontuando qual foi a relevância desses dois textos para o estudo do pensamento político brasileiro. Tá? A pesquisa de Vanderlei Guilherme dos Santos foi o grande marco dos estudos do pensamento político brasileiro dentro das ciências sociais. Em primeiro lugar, ela produziu um enquadramento disciplinar do objeto. Sua perspectiva epistemológica pragmático-moderada permitia superar os dilemas até então impostos pelas oposições resultantes, seja do hegelianismo filosófico predominante no ISEB, né, consciência crítica, autenticidade, pensamento nacional, versus consciência ingênua, alienação e pensamento colonial, mas também superar os dilemas resultantes do positivismo científico, esposado pela sociologia uspiana na década de 50, estampado na oposição entre ciência versus não ciência ou ensaísmo, e que redundavam no desprezo do pensamento brasileiro como periférico ou inferior. A formação do conhecimento científico nacional já não dependia nem do transplante fidedigno de processos estrangeiros, como parecia ser o caso de Florestan, nem da necessidade de fundar uma ciência social nacional, como parecia ser o caso para Guerreiro Ramos. Por outro lado, ao contrário do que sustentava o marxismo acadêmico, o pensamento brasileiro também não se reduzia a uma expressão ideológica de classe, da classe a que pertenciam seus autores. Se a condição periférica do Brasil se refletia na sua produção intelectual, a consequência dela não era uma reflexão de qualidade inferior, mas uma abordagem dicotômica comprometida com um ideal modernizador. Era este que levava os autores a arrolarem, de um lado, as causas que concorriam para o atraso percebido e, de outro, os fatores que poderiam levar à sua superação. Em síntese, da pesquisa de Vanderlei emergia a tese de que havia uma cultura política nacional, que o pensamento político brasileiro era, por excelência, o seu produto intelectual e que não era possível compreender o acidentado processo político brasileiro sem estudá-lo. Em segundo lugar, com a pesquisa surgiu uma definição clara do seu estatuto e o seu nome de batismo. Tratava-se de estudar o pensamento político social brasileiro e, em particular, a imaginação política nele presente. Tá?
Embora as expressões pareçam intercambiáveis, eu quero crer que elas não são. Tá? Que pensamento político brasileiro não é sinônimo de imaginação política. A imaginação política se depreende do pensamento político brasileiro. Tá? Embora, né, a primeira expressão, o pensamento político brasileiro, ela é mais abrangente que a segunda, a imaginação política. Né? O pensamento político social brasileiro consistia nos artigos e livros escritos por brasileiros que têm por objeto de estudo aspectos sociais ou políticos substantivos da sociedade brasileira. Já a imaginação política não se referia ao pensamento político enquanto universidade de escritos, mas, cito, ao tipo de avaliações políticas que alguns homens de percepção educada, comprometidos com o público de uma forma ou de outra, são compelidos a fazer a fim de oferecer uma explicação racional para as suas audiências. Para Vanderlei importava, acima de tudo, conhecer os processos políticos brasileiros por meio da detecção da imaginação política difusa no pensamento político brasileiro. As expressões imaginação política, imaginação social e imaginação político-social, que foram empregadas desde o começo da pesquisa, um dos artigos aos quais eu não pude me referir aqui, né, sempre foram empregadas de forma polêmica para se contrastar a ideia de se reduzir o pensamento relevante à ideia de ciência social. Né? Me parece que esse ponto também foi fundamental, porque foram os esforços do Vanderlei aqui que contribuíram para que a formação da ciência política brasileira não sofresse a solução de continuidade que se verificaram na formação da sociologia, com essa dicotomia entre ensaísmo e ciência, que prevaleceu no discurso. Principalmente a partir da forma como a sociologia emerge na Universidade de São Paulo. Em terceiro lugar, a pesquisa delimitou o perímetro do pensamento político brasileiro no âmbito das ciências sociais. Ao excluir deliberadamente da pesquisa as obras estritamente históricas, antropológicas, psicológicas, econômicas, metodológicas e escolásticas, Vanderlei organizou o campo de estudos do pensamento político brasileiro propriamente dito. As análises da sociedade brasileira só interessavam na medida que conduzissem à fornalha da imaginação política. Deste modo, ao perseguir a maneira por que os políticos e analistas políticos diagnosticavam a sociedade brasileira para fins práticos de intervenção política, ele afastou-se das histórias das ideias no Brasil, de caráter abrangente, como eram as histórias das ideias filosóficas de Miguel Reale e Cruz Costa, mas também do pensamento social de Jacir Menezes, assim como da perspectiva socioliterária de Antônio Cândido. Já não se tratava, pois, nem de um pensamento social brasileiro entendido como história da cultura brasileira, nem de um pensamento social e político brasileiro compreendido como conjunto das análises deixadas sobre a política e a sociedade. Daí que se possa afirmar com segurança que a sua pesquisa é constitutiva do campo de estudos do pensamento político brasileiro no âmbito das ciências sociais. Em quarto lugar, da pesquisa de Vanderlei resultava a caracterização do pensamento político brasileiro como indissoluvelmente vinculado à prática. O caráter ativo, pragmático daquela imaginação fornecia esquemas de explicação racional que ordenavam, tornando legíveis os dados dispersos, de natureza heterogênea, mobilizados pelo analista político. Se a imaginação opera a partir do ordenamento do que já sucedeu, ela estabelece um horizonte de possibilidades em que qualquer ação política pode ser concebida e se realizar. Neste sentido, o produto de sua elaboração incide diretamente sobre o contexto presente, orientando e legitimando racionalmente a conduta dos seus autores. É esse mesmo elemento pragmático decisivo que se encontra subjacente ao conceito de praxis, que servirá depois para a análise do liberalismo brasileiro, a praxis liberal no Brasil. Né? Embora a noção seja vaga, o elemento pragmático é ineludível. Ao contrário da teoria sociológica ou da filosofia, a teoria política está sempre vinculada à prática, e por esse motivo seu estudo não pode ser eliminado a priori a pretexto de sua dimensão não científica ou ideológica. Esse parece também um ponto central. Né? O exame da pesquisa de Vanderlei não pode se encerrar sem tocar no ponto de maior controvérsia da sua pesquisa: a qualificação de instrumental por ela conferida a uma parte do pensamento autoritário brasileiro. Numa época em que os cientistas políticos ibéricos e latino-americanos discutiam o tema do autoritarismo, tendo por pano de fundo a dificuldade de enraizamento da democracia em seus países, em função de uma suposta cultura que seria refratária à democracia, constituía verdadeira provocação qualificar o autor, como Oliveira Viana, como um liberal quanto aos fins e aos valores.
Sem dúvida, boa parte da controvérsia desencadeada em torno da questão se deve ao fato de não haver clareza ou segurança acerca do que nos últimos textos signifiquem ordem burguesa e, principalmente, autoritarismo. Seja como for, esquece-se que, em sua interpretação de Oliveira Viana, Vanderlei baseou-se na leitura de Instituições Políticas Brasileiras, obra que não trata nem da questão do capitalismo ou do mercado e que não defende qualquer regime de exceção. Nesse quadro, desde que se compreenda o conceito de ordem burguesa como equivalente de Estado de Direito democrático, e se tome aquele de Estado autoritário no sentido que naquela obra lhe empresta ao próprio Oliveira Viana, o de um Estado moderno, intervencionista e como tal voltado para o bem-estar social e a garantia dos direitos civis, permanece perfeitamente pertinente o conceito de autoritarismo instrumental. De resto, Vanderlei não tem só flores para Oliveira Viana, critica-o mais de uma vez. No que tange aos desdobramentos dessa polêmica, o atrevimento de valorizar Oliveira Viana quando seus livros se achavam a cabeceira de alguns dos mais importantes próceres do regime militar, expôs Vanderlei aos azares de ser atacado à direita e à esquerda como simpático ao autoritarismo. Tanto para uma como para a outra, ele teria simplesmente incorporado, na expressão de Bolívar Lamounier, a autoimagem do pensamento autoritário brasileiro. No entanto, à vista de uma leitura mais atenta de seus textos, por várias razões, o repto parece carente de fundamento. A primeira e mais evidente reside no fato de que nesses textos encontramos frequentes críticas ao autoritarismo, tanto do Estado Novo quanto do regime militar. Além disso, ao contrário do que geralmente se crê, em nenhum momento Vanderlei apresenta o Estado Novo e o regime militar como materializações do pensamento autoritário instrumental. Ao contrário, o que é afirmado é que, porque puramente autoritárias, aquelas experiências teriam sido oportunidades frustradas de implantação daquele ideário. Mas o próprio governo Jango era apresentado como uma tentativa baldada de autoritarismo instrumental. Isso significava, primeiro, que a mentalidade instrumental não era privativa da direita, podendo ser também encampada pela esquerda. Segundo, que os autoritários instrumentais sofriam, tanto quanto os liberais doutrinários, com as vicissitudes da realidade política. O problema da praxis liberal no Brasil, portanto, não dizia respeito somente à incapacidade revelada pelos liberais doutrinários de realizar a ordem burguesa a partir da importação de instituições liberais, mas também à incapacidade demonstrada pelos autoritários instrumentais de materializarem uma ordem política e institucional que não fosse puramente autoritária. A aparente simpatia pelos autoritários instrumentais por parte de Vanderlei deve ser mais bem atribuída a dois outros fatores menos polêmicos. Em primeiro lugar, as análises ao longo da história feitas pela linhagem autoritária instrumental lhe pareciam qualitativamente superiores àquelas efetuadas pelos liberais doutrinários. Além de perceberem que as mesmas instituições não produziam sempre os mesmos efeitos em todos os lugares, em razão da variabilidade da cultura e do estágio de desenvolvimento das comunidades políticas, os instrumentais acreditavam que a construção da ordem não se dava de maneira espontânea, por mera força do jogo social, como acreditavam os liberais doutrinários. Para os instrumentais, o mundo social era sustentado por uma ação política concertada. Ou seja, sua visão de mundo era ao mesmo tempo mais política e realista que a de seus concorrentes. Por conseguinte, estava mais próxima do ideal de ciência política acalentado por Vanderlei. Em segundo lugar, num universo carente de um liberalismo de vocação democrática e nacional, os instrumentais teriam sido quase sempre os portadores sociais dos valores progressistas com que o nosso autor se identificava. Ao longo da história brasileira, os estadistas saquaremas das décadas de 1830 e 1860, as lideranças do movimento tenentista nas décadas de 20 e de 30, e os intelectuais nacional-desenvolvimentistas dos anos 50 e 60, lhe pareciam ter mais bem representado o interesse nacional e a causa da democracia do que os bacharéis liberais, sempre vinculados às oligarquias estaduais, refratários à igualdade social e adeptos do livre-cambismo. Essa simpatia de Vanderlei pelos valores defendidos pelos autoritários instrumentais não implica, porém, reduzi-lo à condição de um deles, e sim reconhecer que, ao historiador das ideias políticas, não é ilícito identificar a dimensão progressista daqueles movimentos, atores ou mesmo regimes políticos que, apesar de autoritários, lhe parecem ter contribuído em determinados contextos históricos para o avanço da causa nacional.
Em síntese, enquanto produzia sua pesquisa sobre o pensamento político brasileiro, Vanderlei não estava encantado pela agenda autoritária instrumental que descobrira, mas preocupado em romper o dilema entre ordem liberal oligárquica e autoritarismo progressista, em que a história política do Brasil parecia aprisionada, distinguindo entre liberalismo político e liberalismo econômico para condenar o Estado autoritário sem condenar o Estado intervencionista, que era indispensável para reduzir o passivo social do Brasil. No contexto de distensão do regime militar, Vanderlei alertava para o perigo de substituir o autoritarismo nacionalista e interventor dos militares pelo liberalismo atomístico e oligárquico com que sonhava uma parcela da oposição ao regime, que, segundo ele, tinha a mentalidade udenoide, sendo verdadeiros lobos conservadores transfigurados em cordeiros progressistas. As futuras instituições democráticas não deveriam ser desenhadas nem conforme o figurino liberal doutrinário, nem pelo figurino autoritário instrumental, àquela altura, dizia ele, desaparecida por exaustão. Para ver que, enfim, a história não para, né? Impunha-se que da ditadura saísse um Estado liberal democrático que não fosse mínimo. Um Estado suficientemente robusto para arquitetar políticas públicas capazes de elevar o nível de vida da população a patamares mais elevados de bem-estar coletivo. Ora, esta não era, evidentemente, uma posição autoritária instrumental. Era uma posição social-democrata. Cito: a conversão de um sistema autoritário em um regime democrático estável depende da existência de um partido socialista democrático forte, capaz de competir à direita contra os partidos que, em nome das liberdades humanas, desejam fazer sobreviver tanto quanto possível uma ordem social e economicamente injusta, e capaz de competir à esquerda contra os partidos que, em nome da justiça social, consideram a questão da democracia uma questão de tolos ou de loucos. Partidos socialistas e democráticos tendem a se converter no centro político da história. Não é apenas a interpretação do pensamento político brasileiro, portanto, resultante da pesquisa, que parece guardar atualidade. O programa ideológico a ela subjacente também. Obrigado. Bom, gente, a gente tem mais um tempinho para alguma indagação da audiência, ou se o Vanderlei quiser fazer comentários, se vocês quiserem. De qualquer maneira, está aberto para questões. Até agora. Eu queria agradecer muito, tanto ao Cícero, é a primeira vez que ele interpreta textos meus com uma generosidade. Eu queria agradecer. Está falando? Tá. Eu queria agradecer ao Cícero, que em mais de uma oportunidade apreciou com enorme generosidade e fidedignidade alguns textos meus. Inclusive, em oportunidade anterior, ele fez algumas objeções que ele, possivelmente pela minha presença aqui, ele não repetiu. Embora, por escrito, né, eu tenha concordado com as objeções que ele havia feito, foi uma leitura extremamente gratificante. Um texto que me custou muito e certamente custa muito a quem lê. E também agradecer ao Christian, que também não de agora, né, vem atribuindo, recuperando, discutindo trabalhos meus de algumas décadas atrás, né, e entendendo, inclusive, reconhecendo e sendo muito gratificante por isso também, que no momento em que foram feitos, né, a dificuldade de tratar o objeto, que era o pensamento político brasileiro, era muito grande, né? Vencendo preconceitos, ausência de bibliografia, fontes, etc. e tal, e que por isso mesmo esses textos são vulneráveis a uma série de objeções, de ataques e críticas, e todas elas muito bem-vindas, porque permitiram o desenvolvimento e
a superação de vários desses obstáculos. As análises que o Christian tem feito a propósito são, a meu ver, até exageradamente generosas, mas por isso eu fico também gratificado por ver que, inclusive nos seus equívocos, tem dado frutos. Que é essa ideia de quem trabalha, não é? Então, agradeço a ambos muito, né, pela simpatia, gentileza com que trataram meus trabalhos. Obrigado, Vanderlei. Bom, então eu acho que a gente encerra a sessão da manhã. Eu gostaria de novo agradecer a todos vocês, agradecer a presença do Cícero aqui e a do Christian, essas duas palestras muito instigantes, maravilhosas. Boa tarde para vocês.